No vídeo de hoje você vai descobrir como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Então, sem mais delongas, vem comigo porque nem tudo nessa história é o que parece. Olá, eu sou Bárbara Seibel, escritora e fundadora desse canal lindo e maravilhoso, e hoje nós vamos viajar um pouquinho lá no tempo para conhecer a fabulosa história que trouxe a independência para o nosso Brasil. Por isso, é inevitável falarmos sobre o livro de Laurentino Gomes, 1822, que é a sequência do livro 1808, na qual o mesmo autor aborda a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E na sequência deste aqui, temos o livro 1889, que explica por que a monarquia caiu tão facilmente. Mas, por hora, vamos nos focar apenas em 1822. E sim, hoje, 7 de setembro de 2022, estamos comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Vamos então ao que aconteceu naquela época. Após fazer a limpa nos cofres brasileiros, Dom João e a família real retornaram a Portugal, deixando seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, como regente do Reino do Brasil. Mas os membros das cortes portuguesas não respeitavam o príncipe regente do Brasil e encorajavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal, pois eles queriam recolonizar o Brasil e a presença do príncipe impedia que isso de fato fosse possível. Embora seja pouco ressaltado nos livros de história, a independência do nosso país foi conquista de uma mulher. Sim, Dona Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. A primeira esposa de Dom Pedro I esteve envolvida nas vésperas do Dia do Fico, que ocorreu em 9 de janeiro de 1822. E é claro que o príncipe ainda era muito resistente às ideias de separação. Leopoldina, então, exerceu uma grande influência sobre a opinião conservadora do marido. Em uma carta à própria irmã, Maria Luísa da Áustria, que é a esposa de Napoleão Bonaparte, ela criticou o caráter exaltado do companheiro ao dizer que ele tinha nas palavras dela, tratamento contraditório, duro e injusto com todas as novas mudanças, e que tudo que lhe ensinou a liberdade lhe é odioso. Em dezembro de 1821, ela se comunicou também com patriotas brasileiros que queriam a emancipação política do país. E é claro que todos esses esforços geraram um bom resultado, já que Dom Pedro I não obedeceu às determinações feitas pela coroa portuguesa e se negou ao chamado para retornar à capital portuguesa, afirmando que ficaria no Brasil e, é claro, lançou a dita da braba. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E depois, então, do famoso conhecido Dia do Fico, Pedro I tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole com o objetivo de preparar o país para o processo de independência. E entre elas estão: ele organizou a Marinha da Guerra, organizou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, convocou uma Assembleia Constituinte e determinou que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam ter sua aprovação antes de entrar em vigor no Brasil. Assim, ao realizar uma viagem a Minas Gerais e a São Paulo para garantir a lealdade à causa brasileira, a sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, assumiu o comando do Brasil de modo interino. E isso aumentou ainda mais o poder político dela. E essa mulher letrada e poliglota sabia muito bem das movimentações para que o país fosse recolonizado por Portugal. Diante das exigências para que ambos retornassem a Lisboa, Leopoldina convocou então uma sessão extraordinária do Conselho de Estado, decidindo pela separação definitiva entre os reinos do Brasil e Portugal. Então, ela assinou o documento da emancipação com medo de que os conflitos internos piorassem. E após essa assinatura, a Leopoldina enviou uma carta para o marido avisando sobre tudo que ocorreu na ausência dele e solicitando que ele ratificasse a independência oficial quanto antes.
as palavras dela. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Tá, mas e onde surge esse tal grito da independência? Durante a viagem do Dom Pedro, ele recebeu uma nova carta de Portugal informando que as cortes tinham anulado todos os atos do gabinete de José Bonifácio e removido o restante de poder que ele ainda tinha. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando ele viajava de Santos para São Paulo. E diante dessa situação, próximo ao riacho do Ipiranga, ele levantou a sua espada e deu o grito histórico: independência ou morte. Mas é claro que a cena que foi registrada nos livros de história não foi tão bonita assim. Dom Pedro não estava montado em um belo cavalo, vestido com pompa, mas sim coberto de lama e montado em uma mula, que era o meio de transporte utilizado para transportar cargas nas regiões mais distantes do país. E eu vou ler um trecho para vocês que comprovam o que eu disse agora. O destino cruzou o caminho de Dom Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do riacho do Ipiranga às 16h30 de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente e futuro imperador do Brasil e rei de Portugal estava com dor de barriga. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento mal conservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mula na Serra do Mar. Testemunha dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, subcomandante da Guarda de Honra e futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares, Dom Pedro se via obrigado a apear do animal que o transportava para prover-se no denso matagal que cobria as margens da estrada. A montaria usada por Dom Pedro nem de longe lembrava o fogoso alazão que meio século mais tarde o pintor Pedro Américo colocaria no quadro Independência ou Morte, também chamado de O Grito do Ipiranga, a mais conhecida cena do acontecimento. O coronel Marcondes se refere ao animal como uma baia gateada. Outra testemunha, o padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira, cita uma bela besta baia. Em outras palavras, uma mula sem nenhum charme, porém forte e confiável. Era esta a forma correta e segura de subir a Serra do Mar naquela época de caminhos íngremes, enlameados e esburacados. Foi, portanto, com um simples tropeiro coberto de lama e a poeira do caminho, às voltas com as dificuldades naturais do corpo e de seu tempo, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. A cena real é bucólica e prosaica, mas mais brasileira e menos épica do que a retratada no quadro de Pedro Américo, e ainda assim importantíssima. Ela marca o início da história do Brasil como nação independente. O dia 7 de setembro amanheceu claro e luminoso nos arredores de São Paulo. O litoral paulista, porém, estava frio, úmido e tomado pelo nevoeiro. Faltava ainda 1 hora para o nascer do sol quando Dom Pedro saiu de Santos, cidadezinha de 4.781 habitantes, onde passara o dia anterior inspecionando as 6 fortalezas que guarneciam as entradas pelo mar e visitando a família do ministro José Bonifácio de Andrade e Silva. Sua comitiva era relativamente modesta para a importância da jornada que queria empreender. Além da guarda de honra, organizada nos dias anteriores de forma improvisada nas cidades do Vale do Paraíba, enquanto viajava do Rio de Janeiro para São Paulo, acompanhavam Dom Pedro, o coronel Marcondes, o padre Belchior, o secretário itinerante Luiz Saldanha da Gama, futuro Marquês de Taubaté, o ajudante Francisco Gomes da Silva e os criados particulares João Carlota e João Carvalho. E para ilustrar o que eu li agora, eu tenho um pedacinho do filme sobre a independência para vocês assistirem. Deve ter visto alguma fêmea, já faz uma semana desde a última. Não, Pasto, não. A leitoa? A leitoa! A leitoa do Bonifácio é mortal. Não pode ter ele só entranhas de ferro. É engraçado, não sinto nada. É o estômago dos pobres, meu caro. Fica tanto tempo vazio que segura qualquer coisa. Essa leitoa conseguiu o que nem todas as divisões da Marinha Portuguesa conseguiram. Enfim que vos encontro.
Comunicação urgente da Princesa Leopoldina. O que foi? Comunicação da Princesa Leopoldina. Não está grávida de novo, está, Pedro? Está! Mas isso já sabia há tempos. Deve ser coisa de meu pai. O que foi? Ordens de Portugal? O rei Dom João capitulou. Anula a nomeação do Conselho de Procuradores do Brasil. E os governadores locais devem se reportar diretamente a Lisboa. Até os processos de justiça devem se resolver em Portugal. De regente, transforma-me num bedel das cortes. Tira-me qualquer poder. Me mandam uma divisão da Marinha para garantir o cumprimento das ordens. Nem ministros posso mais escolher. Que o príncipe tem culhões, todos sabem. Dom João mandou-vos uma calça de ferro para amassá-los. O que vais fazer agora, Pedro? Não sei. Ou melhor, já sei há algum tempo. Soldados, laços fora! Os do uniforme. Com as armas portuguesas. Chega. O Brasil não se curva mais àqueles filhos da mãe. Independência! Ou morte! Está declarada a independência do Brasil! Declaraste a independência. É. A independência. Não é isso que todos os brasileiros querem? Nunca dizer amém às cortes de Lisboa? Mas isso se faz assim? Isso se fez assim, Plácido. E nada me faz voltar atrás. Nenhuma armada portuguesa é disposta a pendurar-te na ponta de um canhão e levá-lo a Lisboa. Não és tu que vive a chamar-me de teimoso? Que tua teimosia tem o tamanho de tua loucura, menino. Foi assim que começou a se formar um Brasil independente que tinha tudo para dar errado devido ao alto número de escravos, analfabetos e principalmente pela imensidão do território. Outro mito que envolve o episódio é a propagação de que a independência brasileira foi pacífica. Apesar de boa parte do país aceitar comemorar o grande feito de Dom Pedro I, algumas partes da província, principalmente na região nordeste, ocorreram manifestações e revoltas organizadas por portugueses que não queriam a ruptura com Portugal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento conturbado de Dom Pedro I, que mais parece uma novela mexicana. Ele teve diversas aventuras extraconjugais que resultaram no nascimento de vários filhos bastardos. Ele tinha uma amante pública responsável por grandes escândalos envolvendo toda a família real brasileira. Além de ser nomeada como dama de companhia da imperatriz, Domitília era a mãe de uma filha bastarda do imperador. Esses acontecimentos foram responsáveis pelo abalo moral e psicológico de Leopoldina, que logo veio a falecer. Com a morte da imperatriz, Dom Pedro I sentiu-se culpado, coitadinho, e abandonou a relação com Domitília de Castro. Mas aí já era tarde demais, a mulher já tinha morrido. Mas, não muito tempo depois, ele seguiu o baile e se casou com Amélia Augusta Eugênia Napoleona, que se tornou a segunda imperatriz brasileira, e com quem ele permaneceu até o fim de sua vida. E é claro, não podemos esquecer de Lord Cochrane, que é tido por alguns como herói, por sua competência, astúcia e vitórias espetaculares no mar a serviço primeiro da Grã-Bretanha e depois do Chile, Peru, Brasil e Grécia. Há também os que o consideram um vilão, chamando ele de pirata e até ladrão dos mares, porque ele seria louco por dinheiro. No caso do Império Brasileiro, ele foi contratado pelo imperador Dom Pedro I para organizar e comandar a Marinha Brasileira e se tornou um dos principais responsáveis por garantir a independência e a unidade do país. E esse foi um compilado do que te espera no livro 1822, do autor Laurentino Gomes, escritor e jornalista que fez um trabalho incrível de reportagem para construir um mosaico de história entre Brasil e Portugal. Esse livro ele explica como o Brasil conseguiu manter a integridade do seu território e se firmar como nação independente através de uma combinação
de sorte, acaso, improvisação e também de muita sabedoria de algumas lideranças que foram encarregadas de conduzir os destinos do país naquele momento de grandes sonhos e também de sabedoria de algumas lideranças encarregadas de conduzir os destinos do país naquele momento de grandes sonhos e perigos. E espero que você tenha gostado desse vídeo, então já senta o dedo nesse like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles fiquem por dentro da história. E eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!